Tu já parou para pensar em como que a eletricidade é gerada? Na escola, a gente aprende que a turbina eólica pega a energia cinética do vento, as hidrelétricas pegam a energia gravitacional da água quando ela cai, e as usinas nucleares pegam a energia do átomo radioativo. Mas como que esses geradores pegam essa energia mecânica e transformam em energia elétrica? Essas usinas têm formatos completamente diferentes e pegam a energia mecânica de lugares diferentes. Mas todas elas usam o mesmo fenômeno físico para transformar as energias. Hoje, veremos os princípios da física e da química que estão por trás da geração de eletricidade. Ah, não, professor. Física e química? A gente quer matemática, professor. Se puder, não. Silêncio. Mas primeiro, vamos rapidamente definir o que é a eletricidade. Da maneira mais breve possível, eletricidade é o movimento de elétrons. Aparelhos eletrônicos usam esse movimento de elétrons para funcionarem. O que deve se notar é que os elétrons não ficam armazenados na lâmpada, eles simplesmente passam por ela. Para gerar eletricidade, precisamos encontrar uma maneira de fazer elétrons se moverem. Com isso em mente, podemos imaginar que uma maneira de gerar eletricidade é com a química, já que em muitas reações químicas ocorre a transferência de elétrons de um átomo para o outro. Um exemplo é o enferrujamento do ferro no ar. O oxigênio, que tem no ar, é um elemento muito eletronegativo. Isso quer dizer que ele tem a tendência de receber elétrons em alguma reação. O ferro tem um comportamento justamente oposto. Ele tende a liberar elétrons. Então, se botarmos um perto do outro nas condições certas, eles reagem. E aqui temos o movimento de elétrons que tanto queríamos, com os elétrons saindo do ferro e indo para o oxigênio. O principal problema desse esquema para a geração de eletricidade útil é que os elétrons estão indo direto de um átomo para o outro, sem ligarem nossa lâmpada. Para que possamos aproveitar essa eletricidade, primeiro vamos separá-los para que não reajam do nada, e depois vamos botar um fio, ligando os dois, com nossa lâmpada no meio. Desse modo, os elétrons que espontaneamente saem do ferro vão acender nossa lâmpada antes de chegarem ao oxigênio. Esse esquema específico muito provavelmente não daria certo por diversos motivos. Um deles sendo que essa reação específica é pouco favorável. Afinal, a gente não vê um pedaço de ferro se oxidando instantaneamente. Apesar da imprecisão nesse esquema, ele apresenta o princípio por trás de todas as pilhas. Quando um elemento perde elétrons e outro ganha numa reação química espontânea, podemos colocar um aparelho entre os dois para aproveitar esse movimento natural de elétrons. Essa é a maneira de transformar energia química em energia elétrica. Mas agora, como que transforma energia mecânica em elétrica? A física por trás disso não é intuitiva. As coisas que serão faladas aqui são bem mais abstratas. Então, para facilitar, eu primeiro quero lembrá-lo de outro fenômeno físico, que tu talvez até já tenha notado. Corrente elétrica gera campo magnético. Podemos verificar isso com uma bússola, perto de um dispositivo elétrico forte. Quando a corrente flui, o ponteiro da bússola se move, o que prova a existência de um campo magnético. Tá, e o que isso tem a ver com a geração de eletricidade? Nada, mas isso pode nos induzir a pensar em algo interessante. Bom, como a natureza é muitas vezes simétrica, talvez poderemos imaginar que, se eletricidade gera campo magnético, será que campo magnético não gera eletricidade? Claro, uma coisa não implica na outra do nada. Ainda mais que essa afirmação é falsa, mas ela nos chega muito perto da verdadeira. É a variação do campo magnético através de uma área que gera eletricidade, sendo que esse atravessamento de um campo magnético numa área recebe o nome de fluxo magnético.
Como eu disse, as coisas são abstratas e pouco intuitivas. O campo e esse fluxo magnético são invisíveis. Por isso, eu sugiro nos atentarmos ao efeito que eles causam, que com certeza é perceptível. Por algum motivo, a natureza se opõe à variação desse tal de fluxo magnético. E é com esse comportamento bizarro que vamos gerar eletricidade. Esse vai ser o último esquema que veremos, que é composto por esses dois elementos principais. Vamos vê-los separadamente. Essa tal área que eu tinha falado é o lugar em que o campo magnético vai atravessar. Geralmente é uma espira, como nesse caso. As bordas dessa área não podem ser feitas de qualquer material. Tem que ser de um que conduza a corrente bem, tipo um metal, porque é aí mesmo que criaremos eletricidade. O outro elemento é um ímã. É ele que gera o campo magnético. Perceba que o campo, em cada ponto, é constante, mas cada ponto tem uma intensidade diferente. Quanto mais longe do ímã, mais fraco o campo magnético fica, como é de se esperar. Aqui eu vou simplificar o campo deles para só uma seta pequena, para a imagem não ficar poluída, mas imagine que ela se estende indefinidamente. Agora, se juntarmos os dois, nada de interessante acontece. Nós temos um fluxo magnético na espira, mas ele não varia. Então, no momento em que aproximamos o ímã, o campo magnético dentro da espira aumenta, aumentando também o fluxo magnético. E é agora que aquele fenômeno bizarro acontece. Como a natureza não gosta da variação do fluxo, um campo dentro da espira é criado, como se tentasse cancelar essa variação. Nesse caso, o campo do ímã aumenta dentro da espira. Então, a espira cria seu próprio campo magnético contrário ao do ímã. Assim que o ímã para, a variação também cessa e o campo da espira some. O mesmo acontece quando o ímã recua, mas tudo com o sentido oposto. Sim, isso é bizarro. Eu acho, pelo menos. O ímã se movendo longe da espira, sem nem tocar, tem essa interação bizonha. Tá, mas cadê a corrente elétrica? Claro, eu não mostrei tudo isso à toa. Junto do campo magnético induzido na espira, uma corrente elétrica também aparece na espira, rodando em volta dela, num sentido ou no outro, dependendo do movimento do ímã. Na verdade, eu acho que eu mostrei ao contrário. Como eu tinha dito, corrente elétrica gera campo magnético. Então seria a corrente induzida que gera esse campo induzido. Mas nem deve importar quem vem primeiro, porque eles devem vir ao mesmo tempo. E é com esse esquema básico que transformamos energia mecânica, que nesse caso vem do movimento do ímã, em energia elétrica. A única diferença desse esquema para uma aplicação real numa usina elétrica é que eles fazem a espira girar em vez do ímã se movimentar. Como o fluxo depende tanto do campo magnético quanto da área que ele atravessa, fazer variar a área efetiva também varia o fluxo sem problema. Se tu pesquisar o esquema de qualquer usina elétrica, em algum lugar vai ter uma turbina, um negócio que gira, que por sua vez faz a espira girar. A única diferença entre cada um é o que faz a espira girar. Era isso.